Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com muita alegria que nós damos início ao nosso culto nesta noite. Nós queremos dar as boas-vindas para você que está conosco aqui nesta noite e você que está aí na sua casa, no seu trabalho, acompanhando este trabalho nesta noite. Então que Deus possa ser com você nesta noite. Eu não sei o que vai no seu coração, mas o nosso Deus sabe. E que Ele possa falar ao seu coração nesta noite, através dos louvores, através da pregação da Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, nós estamos dando início ao nosso culto nesta noite. Nós vamos fazer alguns avisos nesse instante e logo após nós damos continuidade ao nosso trabalho. O primeiro aviso que eu gostaria de dar para os irmãos é uma reunião com toda a liderança da igreja, no próxima quinta-feira, que é às 19h30. Nós contamos com a presença de todos aqueles irmãos que são líderes, aqueles irmãos que dão aula na escola bíblica. Se você tem um cargo na igreja, você está convocado para esta reunião. Então nós queremos contar com você naquele dia, na próxima quinta-feira, primeira quinta-feira de fevereiro. Nós nos reuniremos para tratar de alguns assuntos que vamos fazer durante o ano, né? Algumas coisas que precisamos conversar sobre a nossa próxima sessão também. Então eu preciso da ajuda dos irmãos. E você que é membro, que se quiser participar, não tem problema, é um prazer tê-lo também. Porque o que eu vou tratar ali, vou tratar depois com a igreja de modo geral. Mas se você quiser participar, também não tem problema nenhum. Feito isso, nós temos anunciado sobre o nosso aniversário. Começa semana que vem, dia 7. Então dia 7 é o nosso primeiro domingo de aniversário da igreja. São 52 anos desta igreja aqui neste local, organizada. Então nós queremos contar com a sua presença, convidar você que tem vindo, que venha aqui prestar um culto ao nosso Deus de gratidão por Deus ter permitido esta igreja neste local. E também para que Deus possa usar essa igreja neste local e que nós coloquemos as nossas vidas para a obra de Deus aqui neste local, junto a esta igreja. Então esses são os avisos que nós temos para a próxima semana. Estará pregando aqui conosco o pastor Roberto de Oliveira, na primeira semana. Na segunda semana, o pastor Marcelos, aqui da Primeira Igreja Batista de Rio Marinho, Cariacica, filha da nossa igreja. No terceiro domingo será o pastor Jonathan Molina. E no quarto domingo, o pastor Wilson, pastor lá da Segunda Igreja Batista de Novo Horizonte. Então, que você é o nosso convidado. Você está participando conosco para ouvir a palavra junto conosco. Para junto conosco agradecer a Deus por esta oportunidade. Feito isso, eu quero convidar você para orar nesse instante. Vamos colocar diante do nosso Deus, para que nós possamos prestar este culto a Ele, de maneira que venha agradar e exaltar o Seu nome. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de que nós estamos tendo hoje, de estarmos aqui na Tua presença. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, com toda a humildade, com todo o respeito, para prestar um culto ao Senhor, e que este culto seja para a Sua honra e para a Sua glória. Eu peço, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que adentrou este templo, a cada um que está, Senhor Deus, através da mídia, participando conosco deste culto, que o Senhor possa ser com seus corações. Nós não sabemos o que vai no coração, mas nós sabemos que o Senhor é suficiente, o Senhor pode resolver os problemas de cada um em Cristo Jesus. Desta forma, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Senhor Deus, que cada música, cada cântico, cada palavra que for proferida aqui, isso venha a ser para a Sua honra e para a Sua glória, e que ela fale aos corações das pessoas, que exalte e engrandeça o Seu nome, e que seja uma noite de arrependimento, uma noite de pensamentos novos no Senhor, de submissão à Sua vontade. Desta forma nós Te agradecemos. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha ser com aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas que estão sem emprego, com dificuldades. Senhor Deus, seja um socorro, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, de 12 a 20. Primeira carta do apóstolo Pedro, 3, de 12 a 20. Amém? 1 Pedro 18 a 20.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que praticam males. Ora, quem vos fará mal se fordes imitadores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Mas não temais suas ameaças, nem vos turbeis. Antes santificai o Senhor Deus em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade a carne, porém vivificando pelo Espírito, do qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, e quando se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, salvaram através da água. Que Deus confirme essa palavra nos nossos corações, amém? Irmãos, a palavra de Deus, Pedro está falando sobre a vida do cristão, como ela tem as suas dificuldades, seus sofrimentos, mas ele fala que padecer em Cristo é uma forma de estar feliz, porque está padecendo pela justiça, e não padecer como malfeitor. Nesta noite nós vamos estar falando, irmãos, sobre usando o nosso tempo para vivermos aqui, para Deus. E é o que Pedro vai falar. Nós vamos estar falando no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, onde ele vai falar sobre como o cristão deve viver, como vai ser o procedimento do cristão nesta vida, nos últimos dias da sua vida. Então daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre isso. Que Deus confirme essa palavra no nosso coração. Vamos louvar o nosso Deus nesse instante. Senhor Jesus, igreja, quem puder estar de pé para nós darmos início ao nosso louvor, ao nosso Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a teu amor jamais
Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Oh Deus, maravilhoso é o nosso Pai. Os irmãos que se sentirem à vontade, pode trazer ao altar do Senhor os dízimos e ofertas e vamos continuar em adoração ao nosso Deus. Eu
Senhor, lá em Isaías, capítulo 41, versículo 13, fala assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Deus, Ele sempre está conosco, Ele sempre esteve, está e sempre estará. Então a palavra do Senhor no final fala, não temas, eu te ajudo. E nós vamos estar cantando um louvor, te agradeço, porque mediante a essa fala do nosso Deus, só basta agradecer. Aleluia, Senhor. Agradecemos a Deus por nós, por mim e por você, por nós podermos pular, por nós podermos dançar, gritar quando for preciso,
que nada venha nos calar e nem desanimar de servirmos ao nosso único Deus. Um Deus de amor incondicional, verdadeiro, que derruba muralhas de desentendimento, do orgulho, do rancor, da inveja, qualquer muralha que venha nos atrapalhar perante o Senhor, é Ele que faz a obra. Somos livres sim. Não para fazer o que queremos, mas ser livres para adorá-lo. Livre não é ter medo de morrer da morte. Isso não é ser livre. Se você tem medo da morte, você não é livre. Livre é não ter medo, pois sabemos veremos na eternidade, quando Ele nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Vamos adorar ao nosso Deus. Fale ao Senhor, vem, Senhor Jesus. E que você seja firme nessa fala. Que você tenha certeza que se você partir hoje, você vai estar na glória com Deus. Nós somos livres. Eu quero ser livre e eu sou livre. Porque Deus me escolheu, porque Deus me salvou quando enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Ele não veio à toa. Ele não veio para simplesmente as pessoas acharem que um dia eu vou contar uma história linda de um homem que morreu na cruz. Não. Ele veio para fazer diferença na minha e na sua vida. Aleluia, Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao nosso único Deus. Vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Louve a Deus agora, Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia.
buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui te adorando, meu Pai. Senhor, eu venho te agradecer os dízimos e ofertas, meu Pai. Te agradecer, meu Pai, porque o Senhor sempre esteve conosco e sempre estará. Que possamos estar com os nossos ouvidos, meu Pai, atentos à Tua palavra. Que o Senhor venha usar o pastor, meu Pai, o pastor Manuel, para falar aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja nosso Deus. Eu quero, neste momento, querendo esse espírito de louvor e adoração, orar pelas crianças da nossa igreja. Você que aniversariou essa semana, alguém aqui aniversariou? Algum aniversariante? Ok. Não tendo, quero orar por nossas crianças jovens e adolescentes também. Eu quero incluir aqui, irmãos, um pedido de uma mãe que me mandou uma mensagem, tenho conversado com ela essa semana, está no nosso grupo lá de oração. Ela pede oração pelo seu filho Carlos Alexandre, é um servo de Deus, membro da Igreja Batista Evangélica ali de Taparica. Esse jovem está acometido da Covid, está internado, esteve entubado até anteontem, teve uma melhora, mas hoje ela me pediu uma mensagem para que nós clamássemos a Deus pela vida do Carlos Alexandre, seu filho, Alexandre, aliás. E que eu quero contar com as suas orações, não só agora, mas que você possa estar lembrando dessa pessoa. Nós estamos passando por dias de muitas pessoas, amigos nossos, parentes, pessoas estão perdendo a vida por conta dessa enfermidade, não só dessa enfermidade, mas por tantas outras. Nesse momento a luta deles é por conta desse filho que está ali internado, em estado gravíssimo. E eu fico feliz porque eu fui pedir um pastor amigo para estar orando, é o pastor dele, na verdade. E aí o pastor me disse, não, Manuel, eu tenho acompanhado ele. Eu fui dar informação, então ele me deu uma ótima notícia, que ele já está acompanhando o caso. Mas eu quero compartilhar com os irmãos esse pedido de oração também. Estejamos orando pelo Alexandre, para que Deus possa ser com a vida dele, com a sua família nesse momento, e que Deus faça o melhor para a vida do nosso irmão e da sua família. Eu quero orar nesse instante. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos teus servos, das tuas servas, que nos levaram a cantar, a exaltar o seu nome, Pai, a nos lembrar do poder do Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer quando nós, de fato, nos entregamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela instrumentalidade dos teus servos, das tuas servas. Nós somos gratos ao Senhor. Também somos gratos pela instrumentalidade dos teus servos ali no portão, aqui na porta da igreja, na mídia, Senhor Deus, no som de todo feito dos teus servos nesta noite, Pai. Eu te agradeço pela entrega e pela devoção dos teus servos. Queremos colocar também diante do Senhor a vida das crianças, Senhor Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelas crianças que aqui tem, pelas que estão vindo, pelas que hão de vir, Senhor Deus. Que a sua palavra fielmente, Senhor Deus, seja pregada para elas, de maneira que elas possam crescer no conhecimento da tua palavra. Que não venhamos estorvar as crianças, mas que deixamos oportunidades para que elas se acheguem a Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por cada criança, muito obrigado pelas irmãs que têm se dedicado àquelas crianças que aqui têm vindo. Nós oficialmente não voltamos com os trabalhos infantis, mas as crianças têm vindo e as irmãs têm se disposto a ajudar, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmã que tem se dedicado nesse ministério. Muito obrigado, Senhor Deus, também pelos dízimos e ofertas. Obrigado pela dedicação dos teus servos e servas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E que nunca venhamos esquecer que tudo vem do Senhor. Tudo aquilo que temos e somos vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Não esquecendo dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, da tua igreja, Pai. Nós somos gratos. Que a tua palavra ache morada em cada coração. Mas não só achar morada, ela possa transformar a cada dia.
e que seu Santo Espírito tenha poder sobre nossas vidas, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Pai. Nesta noite nós queremos compartilhar a Tua palavra, carecemos da unção do Teu Santo Espírito e pedimos, Senhor Deus, nos use como instrumento do Senhor, que o Seu nome seja exaltado, o homem seja diminuído. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Irmãos, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Pedro, capítulo 4, de 1 a 6. 1 Pedro 4, de 1 a 6. Enquanto você procura aí na Bíblia, eu quero só lembrar os irmãos que eu não falei no começo, duas coisas que eu não falei. Uma, eu quero convocar uma assembleia extraordinária para próximo domingo, que é movimento de membros. Então, às 19 horas aqui, eu gostaria de contar com os irmãos para que nós fizéssemos uma assembleia rapidinha, para nós recebermos os irmãos aqui naquela noite. Então, próximo domingo, uma assembleia extraordinária. E o tema do nosso aniversário esse ano é perseverando na comunhão. Eu fugi aqui. Perseverando na comunhão. O irmão Isaac está nos ajudando a fazer essa logo. A logo é aquele desenho que os irmãos viram antes. É uma fotografia, não sei se os irmãos notaram, é uma fotografia antiga da igreja, quando ela ainda era de madeira aqui. Então, alguns irmãos, provavelmente da antiga aqui, ou de pouco tempo atrás, devem estar naquela fotografia, ela está colorida, o Isaac pegou lá no gabinete, fotografou junto com o João, e aí eles estão trabalhando aí o tema, para colocar o tema e colocar direitinho, então em breve nós vamos colocar. Mas o tema do nosso aniversário é perseverando na comunhão, baseado naquilo que nós já temos falado há um bom tempo, pelo menos há 20 e poucas semanas aí. E o nosso propósito é derrotar a crise da comunhão na igreja. Para isso é necessário que cada um de nós façamos os nossos esforços. Então, o nosso tema desse ano é perseverando na comunhão. O texto, a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, uma vez que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedice, abomináveis idolatrias. Acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque para isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Que Deus confirme essa palavra no nosso coração. Amém? Irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta para os irmãos que estavam dispersos pelo mundo naquele tempo. Ele chama de estrangeiros, os irmãos da Capadócia, de Bítino, de Ponto, da Galácia. Então Pedro agora, ele escreve uma carta para algumas pessoas que provavelmente foram ganhadas por Paulo, Silvano, nas viagens missionárias de Paulo. Essas pessoas não foram membros de igreja que Pedro talvez dirigiu, mas ele direciona a sua carta para estas pessoas. E o seu papel ali é que esses irmãos continuem firmes no meio da tribulação, ou seja, no meio da perseguição. O tempo ali é o tempo provavelmente próximo do tempo de Nero, onde a igreja iria ser perseguida, iriam muitos cristãos morrer, e nesse tempo esses irmãos estavam vivendo uma perseguição. E essa perseguição que eles estavam vivendo era porque muitos haviam se convertido ao cristianismo, e agora eles não viviam mais na prática do pecado anterior às suas vidas, a idolatria, a prostituição, a bebedeiras, essa série de coisas que foi
nomeado aqui no texto bíblico. Então ele começa a carta no capítulo 1 e ele fala para esses irmãos da importância da sua dedicação a Deus. Depois ele começa a falar da resposta que esses irmãos que entregaram a vida para Jesus, que são eleitos de Jesus Cristo, a resposta que eles precisam dar para o Evangelho. Que tipo de pessoa eles precisam ser diante do Evangelho. Ou seja, então do capítulo 3 até o capítulo 4, mais ou menos versículo 22 aproximadamente, ele vai tratar do assunto de como deve proceder os cristãos em meio a uma situação de perseguição. Essas notas, essas orientações não são diferentes para os outros cristãos que não estão passando por perseguição. São as mesmas. Porém, ele precisava afirmar no coração desses irmãos que mesmo que padecendo, eles precisavam continuar perseverando na fé em Jesus Cristo. Então ele fala como o cristão deve lidar com as pessoas de um modo geral, como o cristão deve viver dentro da sua casa. No capítulo 3 ele fala lá que a mulher crente, no seu procedimento, ela pode ganhar um marido não crente e vice-versa. O procedimento do marido para com a esposa, o procedimento do trabalhador para com o seu patrão, não patrão com o seu senhor, porque o contexto aqui era de escravos, pessoas que não tinham direito sobre as suas vidas, e eles eram escravizados, e Pedro diz que eles tinham que ter uma vida subordinada aos seus senhores, e isso era um testemunho cristão. E aí ele continua falando sobre isso, e logo após ele fala sobre a perseguição, e que os irmãos podiam estar felizes se as suas perseguições fossem por conta da justiça de Cristo, porque eles seguiam a Cristo. Então, se fosse por conta disso, que eles fossem felizes, ficassem em paz por isso, porque Jesus também padeceu, Jesus também sofreu. E aí ele continua dizendo, no capítulo 3, onde nós lemos ali de 12 até o 20, ele vai falar agora do julgamento. Aquelas pessoas que faziam mal para os cristãos, aquelas pessoas que causavam sofrimento dos cristãos, mesmo que esse sofrimento iam trazer algo de bom diante de Deus, ou seja, a resposta do cristão mediante ao sofrimento iria fazer algo na vida desse cristão, queria ser algo que louvasse o nome de Deus. Essas pessoas que estavam perseguindo esses irmãos iriam sofrer o julgamento. E aí ele fala lá no capítulo 3, ele usa o exemplo de Noé, que Noé, a situação de Noé pregou para as pessoas da sua época, e quando ele ali pregou, dizendo que haveria um dilúvio, as pessoas não acreditaram, ele construiu a arca e só 8 pessoas foram salvas. Só a família de Noé, as esposas de seus filhos, sua esposa, foram salvas do dilúvio. Então todas aquelas pessoas daquele tempo morreram. Então ele fala que assim como no tempo de Noé aquelas pessoas morreram, aconteceu um julgamento, e esse julgamento foi por conta do pecado aqui, eles morreram afogados por conta da água, os irmãos poderiam ficar em paz, que haveria um julgamento para aquelas pessoas que perseguiam os cristãos. Então ele continua, agora no capítulo 4, de 1 a 6, esse parágrafo que nós aqui apresentamos para os irmãos agora, ele vai tratar do tempo do cristão aqui, a vivência dele aqui. Então, semana passada nós falamos, irmãos, sobre a nova vida em Cristo. Como deve ser a nova vida em Cristo? Deve ser uma vida divorciada com a vida do mundo, divorciada com o passado. Aqui Pedro vai falar também contra esse relacionamento cristão com o passado, com a vida passada. Então ele começa dizendo para os irmãos que eles deviam, agora, no final das suas vidas, ou o tempo que eles restavam para eles deviam, do mesmo jeito que Cristo padeceu por nós na carne, ele disse, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já está livre do pecado. Então, não que Jesus tivesse pecado, ele está dizendo o seguinte, que se os irmãos, de fato, padecessem o seu sofrimento, quando morressem, eles estariam livres do pecado, eles não precisavam lutar mais contra o pecado, porque daí em diante, era só esperar a volta do Senhor Jesus, para estar com o Senhor Jesus. Então, o sofrimento, quando a pessoa sofre, e eu disse, está aqui no nosso texto também, que quando o máximo que pode acontecer com um cristão, o seu sofrimento é ele morrer. E morrer para o cristão não é o fim, não é, muito pelo contrário, é o começo. O cristão, quando ele morre, ele sabe que há uma esperança, uma eterna esperança para ele, uma vida diferente para ele. Então ele pode descansar no Senhor. Então o sofrimento, as perseguições, isso não pode impedir que o cristão cresça.
Então Pedro usa aqui alguns termos que eu gostaria de falar para os irmãos aqui. O primeiro deles é que a vida que vocês vivem agora, ele está falando do tempo de vida, irmãos. Ele diz assim: para que o tempo que vos resta na carne, não vivais mais para segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E ele continua. Então ele chama a atenção dos irmãos que o tempo da sua vida era pouco, talvez. E talvez eles fossem padecer no sofrimento. Mas mesmo que eles fossem padecer no sofrimento, essa vida ela precisava ter uma resposta diante desse sofrimento. Precisava ser uma vida vivida para Deus. É o que ele diz no final do versículo 2. Mas segundo, que seja uma vida vivida segundo a vontade de Deus. E quantas pessoas já abandonaram a fé por conta das dificuldades, por conta dos problemas? Então a proposta de Pedro é que estes irmãos, estas igrejas espalhadas, estas igrejas que ele escreve, eles permanecessem firmes. Mas uma coisa mais profunda aqui, é que eles vivessem o tempo que restava para eles, vivessem para Deus. De fato, entregassem suas vidas para Deus. O apóstolo Paulo diz, Gálatas 3:20, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo em Cristo. Então Paulo diz que ele está crucificado com Cristo, e ele vive uma nova vida, e ele vive agora pela fé em Cristo Jesus. Aquela vida velha já passou. E é essa a ideia. Usar o tempo que nos resta para viver aqui é ter uma vida na cruz de Cristo. A nossa vida precisa estar na cruz de Cristo, e não da forma como nós queremos, não da forma que agrada ao nosso Deus. E aí nisso, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, 2 perguntas. Quanto tempo você acha que tem de vida? Pergunta pesada, né? Lembro uma ocasião que em Conceição da Barra, nós pregando o Evangelho, perguntei para a senhora se a senhora morresse hoje, o que a senhora ia fazer? Não deu nem tempo de perguntar o que ela ia fazer. Ela deu 2 pulos para trás, tomou um susto e quebrou a conversa e não deu para a gente tratar o assunto, porque ela ficou muito assustada com a morte. Foi muito difícil. Mas eu não quero que você fique assustado. Eu quero só te perguntar, quanto tempo você tem de vida? Você sabe? A vida que você vive hoje, você vive de fato para Deus? Há um rei na Bíblia, chamado Ezequias, o 13º rei de Judá, o reino do sul. Já havia separado o reino do norte e o reino do sul, e o 7º rei bom de Judá. Porque acontecia no tempo dos reis que um rei era bom, fiel a Deus. Outro rei era infiel, adorava a imagem, adorava Baal, não sei o quê, e era péssimo. Então, de 13 reis, ele era um dos 7 melhores. E depois teve só mais um, que foi Josias, que foi o 8º e último melhor rei de Judá. Pois bem, Ezequias, ele teve uma doença gravíssima, e Isaías, o Senhor manda Isaías dizer para ele arrumar a casa dele, que ele ia morrer. Isso está lá em 2 Reis, a partir do capítulo 20, mais ou menos você vai conseguir entender essa história. E Ezequias, após receber a palavra do profeta, o profeta arruma sua casa, porque você vai morrer. E ele tinha uma enfermidade. E saiu Isaías e foi. Quando chegou no pátio, enquanto Ezequias orava ao Senhor, e o Senhor vai e diz para ele, tudo bem. Aí volta lá, porque eu resolvi perdoar a Ezequias. Então, Deus ouve a oração daquele homem. E dá para ele mais 15 anos de vida. E foram 15 anos, assim, irmãos, difíceis. Se não fosse o controle de Deus, eu dizia para você, não devia ter dado. Se não fosse o controle de Deus, eu particularmente diria, não devia ter dado. É claro que se você notar o que aconteceu depois ali, o seu filho foi um dos piores reis. Um dos piores reis. E até onde eu estudei, pode ser que eu esteja enganado, Judá não iria para o exílio. Até aquele momento, até Ezequias, Judá não iria para o exílio. Chegando um pouco mais à frente, Ezequias agora com 15 anos de garantia, conversando com o povo de Babilônia, achando-se o dono de tudo, começa a mostrar a sua casinha, a casa do Senhor, os utensílios, e aquilo traz uma indignação ao Deus sobre ele. E aí ele tem agora a palavra de Deus, que eles seriam levados.
seriam carregados. Exatamente aquele povo que ele mostrou. Todos os bens ele foi levado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é os 15 anos de vida. Quantos de nós aqui temos essa garantia de que teremos mais 15 anos de vida? Quantos de nós pode dizer, não, eu vou ter pelo menos mais 15? Quem pode dizer? Diante da palavra de Deus, nenhum de nós podemos dizer isso. Pois bem, meus irmãos, se nós não sabemos quanto tempo de vida temos, se nós não sabemos quando é que Deus vai nos chamar, a vida que nós vivemos hoje em Cristo, ela é vivida para quem? Então eu gostaria de compartilhar com você 3 coisas que esse texto nos mostra sobre usar o tempo da nossa vida aqui para Deus. A primeira coisa que esse texto me mostra é que nós precisamos ter convicção de que Cristo fez por nós. Não só convicção. Saber o que Cristo fez por nós é fácil, é possível com poucos estudos, mas ter o conhecimento e viver esse conhecimento é que é o X da questão. Então a questão é ter convicção e no conhecimento, quem conhece, obedece, ou seja, uma nova vida em Cristo. Então, para eu viver a minha vida, o tempo de vida, usar o tempo de vida que eu tenho aqui, eu preciso ter convicção. O que Cristo fez por mim? Irmãos, o sacrifício do Senhor Jesus foi que nos beneficiou para a salvação. Se Jesus não tivesse morrido, nós não seríamos salvos. Se Deus não tivesse tomado a partida, dado o primeiro passo, o homem não seria salvo. Então é no sacrifício de Jesus que nós, de mortos espirituais, passamos a ser vivificados, ou seja, almas viventes, agora vivos, não somos mais perdidos, não estamos mais debaixo da ira de Deus e somos salvos da perdição eterna. Mas depois que nós sabemos disso, precisa de ter uma resposta. Como eu vou usar o tempo que me resta aqui para viver para Deus? Como? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o sofrimento, nós precisamos entender o sofrimento como terapêutico e como didático. Algo que vai nos tratar e vai nos ensinar. Porque se fosse diferente, irmãos, Deus não deixaria o seu povo passar por sofrimento. Por mais que nós vivamos no pecado, por mais que nós nascemos no pecado, por mais que a condenação do pecado é a morte, Deus não deixaria o seu povo passar por isso. Mas por Deus querer o melhor para o seu povo, Ele permite que ele passe por problemas, por dificuldades, para que ele espere um resultado disso. Em outras situações, nós talvez não teríamos tomado algumas providências na nossa vida. Então Pedro diz assim, armai-vos, versículo 1. Assim como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já está livre dos pecados. Então, armai-vos, isso é um termo militar, irmãos. É como se um soldado vestisse o seu uniforme, se vestisse as parafernálias, aquelas coisas que ele precisa para se proteger, e ele se armar e estar preparado para a batalha. Então a ideia que Pedro está dizendo aqui é que os cristãos, aqueles que estavam recebendo a sua carta, armasse com esse sentimento de que Jesus morreu e sofreu. E depois que ele sofreu, cessou. E aquelas pessoas que sofrem e morrem, o pecado não tem mais poder sobre elas. Cessou o sofrimento. Acabou. É claro que para aqueles que vão ser condenados eternamente, infelizmente, é o começo. Para aqueles que vão viver eternamente, é o começo do que vai acontecer, do que vai seguir nesse caminho. Então, o exemplo do sofrimento de Cristo ajuda o cristão a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição. Esta semana uma irmã me ligou pedindo socorro, lá da Bahia. Pastor, e eu estava lendo a Bíblia e orando, e aí o telefone tocando, e tocaram várias vezes, eu falei, não vou parar para atender, porque não tinha como parar de orar e estudar. E acho que por mais de 40 minutos tentando falar, e aí Nilda foi tentar atender, não caiu. E continuamos. Aí ela falou, pastor, a situação do meu filho é assim, assado, estou precisando. Eu falei, tudo bem, irmã, pode contar comigo aqui. Pastor, eu deixei eles aí, estou confiando em Deus que vai dar tudo certo. Mas, pastor, eu estou aqui com minha cunhada, que tem câncer. Eu fecho meu salão e vou levar ela numa outra cidade para ela se tratar, que ela está se tratando de câncer, pastor.
E eu estou falando de Jesus para ela, pastor. É, minha irmã? É. Pois bem. E a irmã, essa cunhada, não queria que ela largasse o salão para ir atrás dela. Mas não tem outra pessoa que pudesse ajudar essa mulher para que ela conseguisse passar por esse momento de tratamento e de sofrimento. Mas essa irmã se colocou, então ela fecha o salão. Quando ela veio cuidar do filho aqui, ela fechou o salão e ficou muito tempo sem dinheiro. Mas disse que Deus tem suprido, seu marido trabalha na roça. E aí, ela me contando que quando eles foram agora essa semana para outra cidade, chegou no posto de gasolina, o carro da prefeitura, e não estava autorizado para pagar por gasolina. Alguém lá da prefeitura não assinou para que liberasse gasolina naquele dia. E eles tinham um horário para chegar na outra cidade para fazer a sessão de quimioterapia ou radioterapia, não sei. E aí, quando ela viu que a coisa ia ficar ruim, ela chamou essa cunhada e começaram a orar. Aí diz ela que quando ela começou a orar, ela só viu o barulho da bomba, né, no carro. Aí, olha, Deus já proveu, vai ter o combustível, nós vamos poder ir. E ela disse que o motorista desviado do caminho do Senhor. E ela falou, pastor, eu estou falando com ele que ele precisa voltar para Jesus. Ele precisa acertar a sua vida para Jesus. Porque ele está afastado, e ele sem Jesus, e ela disse que ele está aceitando e quer voltar para Jesus mesmo. Mas o que eu peguei nesse momento, irmãos, a mensagem que Deus me deu ali, com a dedicação dessa irmã, foi os problemas que ela vem passando, e é possível que ela tenha pagado um preço para poder ajudar, porque ela deixa o salão e vai faltar dinheiro. Isso não abalou para ela pregar o Evangelho, não abalou para que ela continuasse. Ela se armou com a verdade de Jesus Cristo na sua vida e tem compartilhado. Quantas vezes alguma coisinha assim a gente deixa de pregar, por não se armar, por não se preparar para viver a nossa vida de Cristo, em Cristo aqui. Irmãos, se nós notarmos o sofrimento de Jesus Cristo, conta-se a história, se não me engano foi Mel Gibson que fez o filme de Jesus Cristo, não tenho lembranças, irmãos, devem lembrar aí, e só o fato dele fazer o papel, o sofrimento, a angústia que ele passou, relatam que foi muito profundo o sofrimento daquele homem. E eles relatam o nome de um homem, um ator, que fez o papel do nosso Salvador. Imagine o nosso Salvador. Quanto sofreu por nós. E nenhum sofrimento nosso, irmãos, vai se igualar ao sofrimento de Jesus Cristo. Mas o sofrimento, ele é terapêutico. Ele precisa tratar o nosso interior. Eu quero dizer para você, irmão, a coisa mais importante para nós não é pregar, não é cantar, não é cumprir o seu dom, mas é ser transformado pela palavra de Deus. Se o Evangelho não transformar, se o Evangelho não mudar a nossa maneira de ser, tem alguma coisa errada. A falha não está com o Evangelho. A falha está em nós. Então, o exemplo, ele é terapêutico. O exemplo, ele é didático. Ele nos ensina a esperar em Deus. Ele nos ensina a confiar em Deus. Ele nos ensina a caminharmos nesse mundo de maneira muito difícil. Irmãos, nós não podemos esquecer que Pedro está falando para pessoas que seriam mortas, pessoas que seriam penduradas nos postes e queimadas como se fossem lampiões vivos, pessoas queimando e sofrendo pelo nome de Jesus. Ele diz, vocês precisam se armar com esta realidade do sofrimento de Jesus. Mas quando isso passar, o pecado não vai ter poder mais sobre a vida de vocês. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Se isso fosse mentira, se isso não fosse verdadeiro, Deus não deixaria que nós passássemos por uma porção de coisa. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você passa por alguma dificuldade, se você tem por algum problema, que isso não impeça de você viver os dias que você ainda tem aqui para Jesus Cristo. O sofrimento nos leva a nos desmamarmos do mundo. Irmãos, nós precisamos nos desiludir de que o mundo tem alguma coisa que presta para a gente. Eu gostava muito do Jornal Nacional. Eu acho que aí deu bastante tempo. E aí você vai lá para o Jornal Nacional e fala de duas coisas. Ou do presidente ou da pandemia. E aí um monte de morto. E aí eu ficava angustiado no final. Não tem nada que presta. E a gente fica procurando às vezes quantas pessoas alugam filmes. Hoje eu estava vendo lá em casa à tarde, Rambo. Rambo é mais velho que todos nós aqui, eu acho, que filme de Rambo, né? Não sei se é 1, se é o 2 ou 3. Troço velho, mas tem gente que é apaixonado por aquelas coisas. Gostam daquilo. E vivem direcionados suas vidas naquelas coisas. E se esquecem de que precisam viver
aqui a vida para Jesus. A Bíblia diz em Mateus 16, 24 em diante, assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? É o que eu disse antes: o que adianta eu pregar se eu não vivo os últimos dias da minha vida para Deus? O que adianta eu ser um cantor cristão se eu não mudei a minha maneira de ser? Eu sou a mesma pessoa do passado. Então Jesus diz: tome sobre vós a minha cruz. Então ele diz lá em 10:39, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. 2 Coríntios 4, de 8 a 11, apóstolo Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, Paulo já nos informa que nós passaremos por essas coisas, mas de maneira nenhuma isso vai nos afastar do nosso Senhor. O que pior que pode acontecer com o cristão, como eu falei antes, é ele morrer. E morrer é estar com o Senhor. E quando, se não me engano, John Stott, no final da sua vida, morrendo, sofrendo com dores do câncer, e alguém chegou para ele, para lhe falar sobre o seu sofrimento, ele fala, ele estava sendo desmamado do mundo. Ele entendia que os seus últimos dias, sofrendo com aquela enfermidade, Deus estava desmamando do mundo para levar para si aquele homem. Então, meus irmãos, a meta de se armar é aproveitar o tempo que resta nessa vida, na terra, buscando a vontade de Deus, e não as paixões pecaminosas, versículo 2. Então, o tempo, nós devemos perseguir, é viver de maneira que agrade a Deus. É lembrar, irmãos, que mesmo passando por dificuldades como aquela irmã, eu preciso testemunhar de Jesus. Eu preciso dizer para outras pessoas: Jesus pode resolver. Não fique longe de Jesus, porque isso pode ser eternamente perigoso. Nós precisamos continuar. As agruras da vida não podem nos impedir, ela precisa nos fortalecer, precisa nos preparar para se receber de Deus. E a Bíblia continua dizendo, e eu pergunto a você nesta noite: de que ensinamento você tem sido armado? O que você fala tem a ver com o exemplo de Cristo? O seu temperamento, é de fato de alguém que vive para Deus? Deus transformou o seu temperamento? Eu tenho ouvido pessoas dizendo: eu sou assim porque meu pai é assim, não sei quem é assim. Quando você entrega a vida para Jesus, há uma novidade de vida, há uma transformação. Então Pedro diz: nós devemos estar armados. Aquela igreja precisava estar armado com o ensinamento do sofrimento de Cristo. E o nosso sofrimento, ele precisa ser terapêutico, ele precisa ser didático, precisa nos ensinar e tratar dos nossos problemas. Conversando com alguém sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, a importância da nossa transformação, eu falei sobre isso. Que não importa qual cargo que nós temos, o importante é que nós sejamos transformados e vivemos a nossa vida para Deus. A pessoa não concordou comigo. Crente, há muitos anos, ele não concordou. Que eu falei que ele precisava parar para acertar a sua vida espiritual e depois continuar. A pessoa não aceitou. Mas para viver o tempo que nos resta aqui para Deus, é necessário também romper com os maus hábitos. Versículo 3 e 4 diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedice, abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, muito importante, falei um tempo aqui atrás. Quando
apóstolo escreve, algum dos irmãos ungidos por Deus para a inscrição da palavra de Deus, ele não está pensando no povo que virá, não está pensando em nós. Então, tudo isso que Pedro escreve é muito claro e comum para aqueles irmãos. Muitas coisas aqui para nós, o que é isso? Borracheiras. O que é borracheira? Borracharia é negócio de pneu, né? Dissoluções. Aí as outras palavras a gente conhece, orgias e tal. Mas isso era muito comum para aquele povo, para os ouvintes originais, para aquelas primeiras pessoas, eles sabiam. Então Pedro fala, eles acham estranho vocês não estarem andando assim. Então eles vivem, aí Pedro começa a decifrar o tipo de vida que essas pessoas tinham. Então ele fala de alguns pecados, dissoluções, muitos atos incontidos de luxúria e iniquidade, ou seja, qualquer tipo de descontrole, concupiscências. Aqui está dizendo desejo perverso, mas a concupiscência é um gostinho, e ele pode ser bom ou ruim. E a Bíblia, quando usa esse termo concupiscência, está falando do gostinho do pecado, quando a pessoa quer experimentar aquilo. Hoje aconteceu uma coisa interessante, eu não posso contar, mas é muito engraçado. Mas eu não posso contar, senão a gente vai preso se a gente contar. Mas é muito engraçado. Cadê a irmã Beth? Está aí? Tá não, né? Ah, tá, a Beth está ali, tá. Não vou contar, senão vai ser muito engraçado, mas a gente pode ser preso, né? Deixa abaixo. Pois bem, então assim, é querer experimentar. E você vai experimentar algo. Eu tenho falado para meus filhos que eu bebia antes de ser crente em Jesus Cristo. E a Bíblia não proíbe você beber. Está falando aqui de bebedeiras? A Bíblia não proíbe. Não é pecado beber. Só que eu preciso pensar como Paulo diz, se a minha liberdade faz meu irmão pecar, isso é pecado. Então, se eu beber, eu posso levar o meu irmão que é fraco na fé a pecar. Por conta disso, nós não devemos beber. Ou seja, não é saudável que nós venhamos a beber. Por amor de um irmão que pode entender mal isso. Então, nós não bebemos. E aí eu tenho dito para eles, não tente experimentar, nem queira saber disso. Se vocês obedecerem o que o papai está falando, vocês não vão sofrer o que o papai sofreu. Mas se vocês tentarem, pode ser que vocês vão e não consigam sair. Então eu estou falando para vocês, não experimente isso. Não experimente isso, não entre nisso. Então é o gostinho. O que é borracheiras? Transbordamento de vinho, que aponta para o excesso de consumo de bebida, caracterizado um beberrão. Então aqui é o exagero da bebida. Então borracheiras é o transbordamento, no original é o transbordamento. Orgias é um termo definido como uma procissão noturna, desordeira de pessoas embriagadas e festivas, que depois de jantar desfilavam pelas ruas com tochas, músicas das casas de seus amigos e amigas. Isso era comum naquele tempo. Era mais ou menos assim. Nós temos hoje o quê? Carnaval. O carnaval. E como é que as pessoas veem? Aquelas coisas, aquelas orgias, aquelas coisas terríveis que acontecem ali. E aí vem agora bebedices. Traz a ideia de uma festa em que se bebe, não necessariamente em excesso, mas dando oportunidade para que isso aconteça. Ou seja, uma festa onde a bebida é liberada e as pessoas vão se entrar nisso. E ele continua, a idolatria, detestável idolatria, a adoração a ídolos. Então resultava na imoralidade, na intemperança, por esse motivo Pedro chama de idolatria detestáveis. MacDonald diz que uma pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. Será que hoje nós temos pessoas ainda na igreja cristã que adoram ídolos? E quando abandonam o verdadeiro Deus, seus valores morais são automaticamente relativizados. Tudo igual. Então, todos esses exemplos eram uma realidade na vida passada daqueles irmãos daquela igreja. Eles viviam desse jeito anteriormente, mas agora houve uma mudança. E aí no versículo 4 diz que o mundo fica chocado que eles não voltaram a fazer as mesmas coisas. Muitas pessoas ficam tristes quando algumas pessoas se convertem, porque não andam mais nos seus caminhos. E aí começam a falar mal daquelas pessoas. Começam a dizer mal daquelas pessoas, dizer mal porque elas não andam nos seus caminhos e tentam difamá-las. É o que Pedro diz no capítulo 3. E Pedro diz que, mesmo que eles difamem, eles sejam envergonhados, porque vocês não são aquilo que eles estão falando. E falam isso por inveja, por querer que você continue no caminho dele, para depois mostrar lá ao crente. Olha lá como é que ele está no meio da gente, está bebendo mais que nós.
E é isso que acontece. Quantos jovens que vão para a faculdade e não estão armados com o conhecimento de Jesus e se entregam às amizades novas e passam a praticar as coisas que são normais nessas faculdades. Nós fomos testemunhas, todos nós podemos ver, ou a maioria, quantos jovens, quantas coisas horríveis acontecem nas faculdades federais do nosso Brasil. E foi mostrado nas televisões, coisas que estavam escondidas. E nós, pais, não sabíamos, ou eu, pelo menos, não sabia que isso acontecia. Coisas terríveis, pessoas nuas, pessoas fazendo festas terríveis, como está dizendo aqui na Bíblia. E é para ali que nossos filhos e filhas um dia estarão passando, alguns já estão. Então é necessário estar armado com o conhecimento de Cristo, sabendo do sofrimento de Jesus. Os valores da igreja são diferentes dos valores do mundo. Os valores do cristão precisam ser diferentes do mundo. Certa vez um jovem promissor se envolveu num problema na igreja. E o pastor teve acesso às conversas desse jovem. E quando o pastor teve condições de ver essa conversa, ele analisou que aquele jovem estava com as práticas da sua vida passada e ele colocou tudo ali na caneta. Ele escreveu, perdão, na caneta não, no aparelho, né? No telefone. Todas as coisas ruins ele colocou naquela correspondência para outra pessoa. E o pastor teve um pensamento de que aquele jovem continuava com os pensamentos passados, de uma vida velha sem Jesus. Isso é muito triste, porque muitas pessoas estão ainda na igreja e não conseguiram romper com a vida passada. Semana passada foi um dos nossos tópicos, foi romper com a velha vida. Nós precisamos não andar nesses caminhos mais. Nosso caminho é junto com o povo de Deus, é andar com o povo de Deus, seguindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eu tive uma experiência, irmãos, na enfermagem. Nós somos treinados a não falar o que as pessoas falam lá na enfermagem, porque a pessoa fala de tudo quando está em coma, quando está com medicação forte, ela fala de tudo. Principalmente as coisas que estão ali bem no âmago do seu coração. E eu tive o privilégio, na verdade eu nunca tive assim, não me lembro de ter tido mau privilégio, eu tive bons privilégios com pessoas assim. E uma delas foi uma senhorinha, era o casal acamado. Eu sempre me lembro dela no final do ano, quando a gente vai comemorar o nascimento de Jesus. E nós íamos buscar, a família fazia o seguinte, eles estavam acamados, a família quando ia viajar, ligava para o plano e o plano mandava a gente buscar esse casal e levar para o hospital. Quando acabava os feriados, igual verão, assim, feriado e tal, a gente tinha que buscar no hospital e trazer para casa. Então a família amava esses idosos, porque eles iam viajar e entregavam no hospital, quando voltavam. E aí eu tive o privilégio de conhecer a senhorinha. O senhor, eu acho que eu nunca carreguei na ambulância, mas a senhorinha. E ela vinha cantando uma música chamada assim, aquele hino, cantor cristão, Nasceu o Redentor. Eu nem conhecia direito o hino, mas eu vinha de Vitória até Jardim América, que é o Hospital Associação, no Alto Morro, até Jardim América, onde eles moram, ou moravam, não sei. E ela vinha cantando, Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. E ficava cantando, e ela cantava tudo e bonito, não como eu, é claro. E isso era um testemunho para mim, mesmo aquela mulher, não lúcida mais. Mas o que ficou nela? Aquilo que ela recebeu de Deus. Ela recebeu de Deus que o Redentor nasceu, e o Redentor é a esperança da humanidade, a salvação. E ela cantava aquilo, era a música que ela cantava, acamada, sofrida, largada pela família de uma certa forma. Mas ela cantava aquela música, e aquilo me chamou a atenção. E quantas coisas ruins, muitas vezes, nós temos na nossa cabeça, como esse jovem. Nós precisamos nos desarmar dessas coisas, romper e buscar, de fato, ser parecido com Jesus. Viver os nossos dias para Deus, de maneira que agrade a Deus. E para que nós possamos, de fato, usar os nossos dias aqui, para viver para Deus, é necessário crer que haverá uma justa retribuição para todos. Que a gente não fuja do nosso contexto, do contexto desse texto. Pedro está escrevendo para a igreja que está em sofrimento, pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que haveriam de morrer. A perseguição neriana, né, de Nero, foi a seguinte forma: Nero tinha um interesse muito grande arquitetônico, então ele queria construir muitas coisas em Roma, e ele não gostava das coisas, da riqueza arquitetônica que Roma já tinha. Mas junto com essa riqueza arquitetônica, para o povo romano,
existia muita idolatria, muita idolatria em Roma. Então Nero põe fogo em Roma. E quando ele põe fogo em Roma, ele espera que o povo ia dar atenção a ele para que ele construísse. Mas deu ruim para ele, deu muito ruim. E as pessoas pensaram negativos. E aí as pessoas criam nos seus deuses, a idolatria que Pedro aqui fala. E eles ficavam pensando como que os deuses deles não socorreram eles naquele momento de incêndio, naquela perda total. Porque, inclusive, alguns foram queimados no fogo, alguns ídolos que eles adoravam, e as pessoas ficavam assim, eles já não gostavam dos cristãos. Então, como Nero viu que deu negativa a sua postura, a sua intenção, ele teve uma ideia, ele pôs a culpa nos cristãos. E agora os cristãos são perseguidos pelo Estado e pelo povo de um modo geral. E aí começa a grande perseguição, e as pessoas morrem, sofrem por conta do nome de Jesus. Eram mal vistos por aqueles que não adoravam a Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a igreja cristã, ela não trabalha destruindo o templo e nem a adoração de ninguém. Quem fez isso foi Nero, a história conta isso. Mas nós precisamos ter em mente, nosso papel não é destruir o templo de ninguém. Mas a gente precisa entender que aquelas pessoas que perseguiam o povo de Deus, e agora Pedro fala para os irmãos que estavam passando por sofrimento, que haveria uma justa retribuição para todos, haveria um justo julgamento. Então eles podiam ficar tranquilos que essas pessoas seriam julgadas, mas o julgamento seria para todos, aqueles que fizeram a vontade de Deus, obedeceram ao Evangelho, e aquelas pessoas que não obedeceram. Então os irmãos sabiam que apesar do sofrimento, no final do sofrimento, eles receberiam a salvação, receberiam de fato agora a vida eterna, viver com Deus a partir dali. Então os ímpios podem nos julgarmos, mas um dia Deus os julgará. Essas pessoas foram julgadas pelos ímpios aqui na terra, na carne, mas quando morreram estavam livres do pecado, livres da perseguição. Então Deus vai julgar no julgamento final. Deus julga as obras de cada um de modo imparcial. Deus julga vivos e mortos. A morte também não é a última palavra na vida do cristão. Vamos ao versículo 4, versículos 5 e 6, irmãos. E eu quero concluir nesses versículos. Os que hão de dar conta ao que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque para isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, porém vivessem segundo Deus, no Espírito. Então, Pedro dá uma palavra de consolo, os quais hão de dar conta ao que está pronto para julgar. Irmãos, vocês vão sofrer, essas pessoas estão perseguindo, mas eles serão julgados, eles vão ter que dar conta a Deus do que eles estão fazendo por vocês. E essa conta vai ser baseada no evangelho que foi pregado, e eles não aceitaram, e principalmente perseguiram essas pessoas. E Pedro começa a dizer que o evangelho, por isso, o evangelho foi pregado, por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, porém, vivessem segundo Deus. Nós estamos com um problema aqui. Versículo 6, não vai dar tempo para eu tratar ele com você, não vai dar mesmo. É um negócio complicado. Estive lendo muito sobre esse texto. Já preguei no capítulo 3, onde Pedro fala que Jesus foi lá aos mortos e pregou, fala de Noé, lá no capítulo 3, versículo 19, e um negócio assim, complicado. Até o século quinto século, os cristãos aceitavam bem que, de fato, Jesus desceu, foi lá e pregou para as pessoas que haviam morrido antes dele. Então, alguns dizem que não é isso, porque quando fala de Noé, as pessoas morreram lá em Noé e já tinham sido julgados. Aquele julgamento foi um julgamento na carne, irmãos. Aquele foi um julgamento do momento em que eles estavam vivendo. O grande julgamento ainda acontecerá. Eles foram punidos nos erros deles, nas consequências dos seus erros. Então aqui, Pedro está dizendo que Jesus desceu e pregou o evangelho aos mortos. Irmãos, alguns dizem que esse pregar aos mortos é o fato de que as pessoas não aceitaram Jesus e eram mortas para Jesus. Também não é isso. Outras pessoas dizem que esse pregar, Jesus em espírito esteve em Noé, pregou o evangelho lá em Noé, e aquelas pessoas não aceitaram. Também não é isso. Pedro está dizendo pregar o evangelho, e eu quero te desafiar
mais uma vez a estudar e a buscar isso. Porque o que acontece? Quando se prega o evangelho, se espera uma resposta. Por que Jesus pregaria o evangelho para morto? Mas o espírito morre? Quem morre é quem? Não é? Então, e Deus vai julgar-nos baseado em quê? O evangelho. Baseado naquilo que Jesus fala. Mas aí você fala, pastor, isso não é possível. Para nós não é mesmo, não. Para Jesus é. Então, eu convido você a escolher um lado dos teólogos. Aí no século VIII, muitas pessoas não aceitaram mais que Jesus desceu e pregou o evangelho. Muitos disseram que não. Você vai pegar algumas bíblias que tem rodapé, e ela vai dizer que não é isso não, sabe? Está dizendo que pregou o evangelho, irmãos. Está dizendo que pregou para os mortos. E eu não quero discutir isso aqui com você, mas eu quero dizer para você que o que ele estava dizendo é o quê? Até aquelas pessoas que morreram antes de Jesus Cristo tiveram a oportunidade de entender as boas novas. Eu vi um comentarista que disse o seguinte: esse evangelho aí é carissos, não é o evangelho boas novas, é o evangelho que fala de coisas boas e coisas ruins. A gente volta lá nas 9 marcas e fala assim: o que é o evangelho mesmo? Alguém se lembra? O evangelho é uma má nova. E depois as boas novas. Se você não disser para a pessoa que ela está perdida, é boa nova, você vai ter que falar de coisa ruim. Então, esse argumento também não cabe para dizer que Jesus não pregou para eles, só foi falar que vocês vão morrer mesmo. Jesus vai pregar o evangelho e diz, vocês estão mortos e vão continuar mortos. Tá bom? Não é isso. Não é isso. Ele teve essa pregação. E aí eu conjecturo, irmãos, com aquilo que eu pude estudar. Posso estar errado, e posso vir a dizer aos irmãos, eu estudei e estava errado. Que havia uma resposta. Era necessária uma resposta dessas almas que perderam as suas vidas. Porque Deus vai julgar baseado naquilo que Jesus falou, através do evangelho de Jesus. Mas concluindo, eu quero dizer para você que a salvação é um estilo de vida. De quem já foi regenerado e recebeu um novo nascimento. Mas ele precisa viver os seus dias aqui, usando o seu tempo para a glória de Deus. Quem é salvo por Jesus precisa ter convicção. Convicção, se vestir, se armar, de que de fato Jesus Cristo padeceu, e nós vamos padecer. Mas isso não é o fim, faz parte da nossa vida cristã. Esse sofrimento é para o nosso crescimento. E eu quero desafiar você, talvez você está passando por alguma dificuldade, aproveite para orar. Aproveite para saber de Deus, Senhor, para que isso? Não por quê, mas para quê? Para que essa dificuldade? Para que esse sofrimento? Aconteceu comigo uma ocasião, eu estava dirigindo o carro, vindo de Fundão, e eu acabei batendo com o carro. E eu estava falando de Jesus para a mulher. E bati e tomei um prejuízo muito grande. O irmão Glauco sabe. E por fim, fomos para a justiça. E confiantes de que poderíamos ganhar, porque falamos a verdade de tudo, por todos os fatos. O outro rapaz entrou na justiça dizendo tudo ao contrário. E inclusive botou um sinal onde não existia. Disse que ele parou no sinal e eu bati atrás. Na verdade, eu fui o terceiro a bater, foi um engavetamento. Mas o juiz entendeu que eu era o errado. Eu estava errado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Não me preocupei de saber por que aquilo aconteceu. Mas eu sei que para que tem o objetivo de Deus. Você pode começar com o irmão Glauco, depois ele vai te explicar, vai falar sobre esse processo, sobre essa situação. E ele, como advogado, ele viu o que aconteceu no processo. Mas bati falando do nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque foi desse jeito. Mas foi um prejuízo. Mas eu não deixei de falar de Jesus por conta disso. Deus tem um motivo para permitir aquilo. E quantas outras coisas acontecem conosco e nós precisamos entender que Deus está no controle. E quando nós sofremos, a gente precisa entender que nós estamos aqui porque Deus quer que nós estejamos. Eu não sei se você tem 20, 30, 50, 70, 80 anos. Se você está aqui, Deus está permitindo você estar aqui por um objetivo dEle. E você precisa usar esses dias para Ele. Então você precisa ter convicção. Precisa romper com os maus hábitos do passado. A morte não é a última palavra na vida do cristão. Mas eu quero aplicar aqui hoje, nesta noite, pelo menos 3 coisas do que nós falamos aqui. Nós falamos de um tempo lá. Falamos do povo, de como caminhava, de idolatria, de prostituição. Irmãos, hoje ninguém precisa sair na rua para errar na prostituição, para idolatrar. Ninguém precisa.
Então eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, arme-se com o sacrifício de Jesus. Sabe que Ele sofreu para que você fosse salvo, e o seu sofrimento é para o seu crescimento espiritual. O que eu sofro é para o meu crescimento espiritual. Isso me dá a entender que aquilo que eu estou passando, Deus quer falar alguma coisa comigo. Eu lembro que quando eu tive minha crise de coluna, eu falei para o pastor Antônio Xavier, foi me visitar, e eu disse para ele: pastor, um dia eu cantei aquele cântico, faz um vaso novo, quebra minha vida, faz de novo. Acho que Deus está quebrando, e está doendo muito, mas eu não quero que Ele pare com essa dor, enquanto Ele não tratar comigo o que Ele quer tratar. Irmãos, tem muito tempo que eu não sinto dor de coluna. Eu operei a coluna, é claro, mas mesmo depois de operado, eu sentia dor, porque a barriguinha ajuda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu entendi, não que eu quero ser melhor do que você, não. Eu entendi que o sofrimento que nós passamos aqui, ele tem a vontade de Deus para que a gente cresça. Deus quer nos fazer o nosso caráter, um caráter novo, um caráter de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos armar com essa informação. Nós precisamos viver a vida cristã, irmãos. Precisamos abandonar. E aí eu não estou falando só de prostituição, idolatria. Quantas pessoas estão idolatrando alguma coisa na televisão? Não estou dizendo que você não tem que assistir televisão, mas olha quanto tempo nós perdemos muitas vezes fazendo aquilo que não é para a obra de Deus, que não serve para a glória de Deus. Quantas coisas nós deixamos de fazer? Também, meu irmão, minha irmã, os nossos temperamentos eles precisam mudar. Quantas pessoas usam a desculpa de que eu nasci assim mesmo? Eu quero dizer, se você nasceu assim e permanece assim, você está com a síndrome da Gabriela, e o Espírito Santo ainda não colocou em você o fruto do Espírito, e você precisa matar esse eu era assim, e agora deve nascer uma nova criatura, alguém que use o seu tempo para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, meu irmão, minha irmã, o julgamento vai ser para todos. Deus vai abrir um livro, segundo Apocalipse capítulo 20, de 11 a 16, e naquele livro estará o nome de muitas pessoas, mas quem não for achado naquele livro é porque não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, não viveu os seus dias aqui para o Senhor, se enganou como religioso, como alguém zeloso, porém não compromissado com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos conceder o privilégio de usarmos os nossos dias aqui para que nós possamos viver para Deus, viver para o nosso próximo. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor permita que nós possamos contar os nossos dias na Sua presença, de maneira, Senhor Deus, que usemos o nosso tempo que nos resta aqui para honrar e glorificar o Seu nome, para de fato dizer: eu sou uma nova criatura. Mas eu te peço, Senhor Deus, agora que nesse instante o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, visite a Tua igreja, a cada um de nós. Ó Senhor, onde tiver pecado, onde tiver práticas do passado, da vida velha, que o Senhor venha tirar em nome de Jesus. Porque o cristão, ele vive em novidade de vida, Senhor Deus. Senão a Sua palavra é mentirosa. Se o cristão não vive em novidade de vida, é mentira da palavra. Mas se ele não vive em novidade de vida, muitas vezes é porque ele não quer. Nós sabemos que a Tua palavra é verdadeira e ela não falha, Senhor. Então nós pedimos em nome de Jesus, seja com essa igreja, ao se fazer 52 anos, que cada um de nós entenda que pecamos, que precisamos nos arrepender, que precisamos caminhar aqui os nossos dias servindo ao Senhor. Que o nosso temperamento seja dosado pelo Teu Santo Espírito, que as nossas ações sejam guiadas pelo Senhor. Eu oro, Senhor Deus, nesta noite, pedindo se há alguém que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não tem ainda a alegria de saber que no dia do julgamento será ali absolvido e ganhar a vida eterna, que possa ter essa certeza nesta noite, que receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, eu te agradeço, eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus a todos abençoe. Dê uma ótima semana na presença do Senhor. Eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus e que nós possamos juntos ter o privilégio de caminharmos usando o tempo que nós temos aqui para trabalhar para Deus. Onde Deus quer que eu trabalhe? O que Deus quer que eu faça? Saia daqui com essa pergunta e ore a Ele para que Ele use você. Que nós estamos aqui
para cumprir o objetivo de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com este povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Uma boa semana em nome de Jesus, vão em paz. Deus abençoe a todos. Com a oração silenciosa após o pós-lúdio, nós estamos encerrados nesta noite.